Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu creio que uma marca fundamental que é tão visível e tão escandalosamente clara para todo mundo de que a sociedade está mudando é o nível dos conflitos que nós temos percebido em todas as áreas de relacionamentos humanos. Tanto hoje, nesses dias, nas provocações, entre Estados Unidos e China, China, Japão e Taiwan, a Rússia, Israel, Oriente Médio, faixa de Gaza, todas essas questões, Então, no macro, que a gente sempre acompanhou e a gente percebe que estão ficando mais acaloradas, estão ficando mais tensionadas, em especial nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantas mudanças econômicas, tantas mudanças sociais, por toda essa situação, da saúde experimentada pelo mundo todo desde o ano passado. Então, tudo isso vai subindo a temperatura, na vida das pessoas, mas as pessoas nos últimos tempos também já estavam, então, nessa agressividade de ser contra tudo e contra todos, e eu só não sou contra aquele que pensa igual a mim, mas desde que pense igualzinho ao que eu penso, porque se não pensar igualzinho ao que eu penso, também não serve. Então, se a gente você com certeza que passeia pelas mídias sociais tanto quanto eu, você percebe o nível dos conflitos como estão ficando cada vez mais fora de controle. As pessoas se ofendem, se xingam, se cancelam, caluniam, ameaçam, intimidam, bloqueiam, e aí os desejos, inclusive, de calar os que pensam o contrário. Então nós não temos uma liberdade de expressão mais, mas a liberdade de expressão só deve ser dada a quem fala da maneira que alguém define que é a forma como deve ser a fala, ou como deve ser a posição, ou como deve ser compreendido o mundo ou a sociedade, ou qual é a tendência, ou qual é a linha de raciocínio. Então, todo mundo que pensa contrário tem que ser calado, porque essas pessoas, elas são perigosas, isso é falso, isso é fake news, isso é uma ameaça ao equilíbrio da sociedade. Então, supostamente, o equilíbrio da sociedade agora está sujeito a alguns controladores, e esses controladores definem o que é o bom e o que é o bem para todos, e os contrários, então, não servem mais, têm que ser excluídos e banidos de qualquer acesso a emitir uma opinião, porque essa opinião será contrária àquilo que se pretende estabelecer como verdade. E os lados, então, consideram os outros os mentirosos, os falsos, os pontinhos. E aí você tem os grupos religiosos, grupos políticos, grupos sociais, grupos de futebol, aí mesmo dentro, por exemplo, do meio evangélico, que é a minha praia, os que divergem doutrinariamente começam quase que a mandar para o inferno quem pensa de uma maneira diferente, e a gente percebe que tudo isso acontecendo é algo que num nível sem precedentes. Alguns dizem que é exclusivamente pelo fato das mídias sociais potencializarem isso, darem uma voz, darem uma visibilidade a algumas discussões que aconteciam talvez em bairros, ou dentro das casas, ou em restaurantes, lanchonetes, ou na escola, ou na universidade. Agora, todas essas áreas de conflito ou de pensamento convergem para as mídias sociais. Então, ali as Big Techs patrocinam e também tomam os seus lados, e cancelam e censuram canais que ousam ter opiniões contrárias às delas, no caso, E isso é algo tremendo, porque quando a gente percebe isso, ou quando a gente começa a observar isso com um pouco mais de clareza, quando a gente consegue sair, vamos dizer, do confronto, quando a gente consegue sair do tumulto e da discussão, e a gente consegue calar as vozes, a gente olha, que dá alguns passos para trás, para olhar de fora, a gente fala: meu Deus, as coisas estão ficando assim, fora de controle, Parece que, o que é isso, O que é isso, alguns dirão. E aí eu digo para você, sem medo de errar, que isso é exatamente o que a Bíblia disse que iria acontecer nos últimos dias. Pode ser que a sociedade esteja aparentemente fora de controle, que os conflitos não tenham mais solução, conforme vão crescendo, no tempo, conforme vão crescendo na intensidade, e daí também no ressentimento, na mágoa, da ofensa, e aí eu vou devolver uma ofensa pior. O Senhor reina. Tudo o que está acontecendo está na Bíblia. Esse texto, para mim, de Paulo a Timóteo, ele é uma fotografia dos dias em que estamos vivendo, do cenário que tem feito parte da nossa realidade diária, e eu quero te convidar a perceber isso, Paulo fala isso em
na sua carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, eu vou ler a partir do primeiro versículo. Aí Paulo nos diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias, eu creio que onde nós estamos, você sabe, se você está aqui, você pelo menos me dá o direito de considerar que isso é verdade. Você pode discordar de mim, mas se você chegou aqui, você sabe que eu vou falar dentro da agenda dos últimos dias, então você aceite o que eu estou falando agora, por favor, que o que Paulo diz é exatamente acerca do que está acontecendo nos nossos dias, e eu provo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens e as mulheres, a humanidade, enfim, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes. Você percebe nas discussões? Eu tenho a verdade absoluta, eu sei, eu sou especialista nesta área, nesta matéria. Quem fala contra o que eu falo não sabe nada. Não é assim que alguns se posicionam? Mesmo que ele não diga isso com as palavras, ele diz isso com a sua atitude. Avarentos, jactanciosos, né? Arrogantes, blasfemadores. Cara, eu vou ser sincero, assim, falar contra as religiões passa a ser algo cada vez mais aceito. Dependendo das religiões é proibido, dependendo da religião é bom falar. Vou dizer para você, eu posso estar errado, mas a minha sensação é que falar qualquer coisa contra Jesus está tudo valendo, pode fazer o que quiser, falar como quiser, pode blasfemar, afrontar, é liberdade de expressão. Agora, se for falar contra algumas outras, dá problema. Que coisa, não é? Por que Jesus incomoda tanto, né? Aliás, blasfêmia, na minha maneira de ver, só existe contra a palavra de Deus. Por quê? Porque é a minha maneira de ver, o meu time, do meu pensamento, mas eu respeito, todo mundo tem o direito de pensar o contrário. Cada um que assuma as consequências das suas decisões, das suas opiniões. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus, como tenho dito aqui. E eu por quê? Porque eu creio para mim que isso é verdade. Mas eu não quero calar a voz de ninguém. Eu só quero ter o direito de falar o que eu creio e como eu penso. Não somente isso, mas desobedientes aos pais. Tem muitos filhos desobedientes aos pais que moram com os pais com 40, 50, 60 anos morando na casa dos pais. Claro que eu estou exagerando, mas você está entendendo o que eu estou falando. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Algumas pessoas são implacáveis em perseguir seus desafetos nas mídias. Caluniadores, o tempo da fake news, da mentira. A acusação é colocada e depois o acusado que se defenda para provar que a acusação não é verdadeira. Mas o estrago está feito, porque vivemos um tempo em que a versão da acusação ela é mais poderosa do que a verdade, e que talvez a defesa do ofendido depois, para tentar restabelecer um pouco da sua honra perdida em meio a mentiras. Quantas vezes nós temos visto isso nos últimos anos? Sem domínio de si, as pessoas perderam o controle, perderam o respeito, perderam os limites. Inimigos do bem, cruéis. Há uma crueldade em acabar com uma pessoa, não é? Traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo fala, foge desses. Fugir dessas pessoas hoje começa a ser algo difícil, porque está tudo muito presente em todas as mídias, em todas as notícias, em todas as emissoras de televisão e canais da internet. Fugir deles hoje não é mais possível fugir para não ouvir as suas vozes, mas é possível fugir e falar, isso não me afeta. Se você consegue olhar o que está acontecendo com uma visão crítica, perceber que tudo que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo, e se você conseguir ouvir as discussões e olhar os argumentos, você vai ter muita informação como você nunca teve para avaliar o mundo em que vivemos, e você não entrar no conflito vai fazer com que você possa, de uma maneira fria e isenta, analisar quem está falando o que é a verdade e quem está falando o que é mentira. Como você pode fazer isso, Haroldo? Eu faço pela Bíblia e pela palavra de Deus. Já falei para vocês aqui algumas vezes. Alguém pode falar coisa mais absurda, sem sentido e que não faça lógica humanamente falando. Se estiver de acordo com o que a Bíblia diz, eu vou levar a sério e vou considerar verdadeiro. Se algum especialista, o mais laureado, o mais famoso e considerado, falar alguma coisa que parece que faz todo o sentido do mundo, mas for contrária à Bíblia, eu vou rejeitar. Mas quando eu olho tudo isso acontecendo, eu posso fazer com isenção e tranquilidade aquilo que eu mais faço, aquilo que eu mais convido você a fazer. Vejam os sinais.
O que as pessoas estão discutindo e falando apontam cada vez mais para o cenário bíblico dos últimos dias ser construído, estabelecido, meu Deus, de uma maneira tão clara diante dos nossos olhos. E eu fico angustiado porque Paulo escreveu isso aqui para as pessoas que não conhecem a Bíblia. O que eu estou falando não é para você se você não crê na Bíblia, mas se você crê, é com você que eu estou falando. Você precisa conseguir fazer essa abstração. Não entre nesse jogo, dessa discussão sem limite, de ir contra alguém porque não gosta do seu político de estimação, porque não tem a sua ideologia política. Meu querido e minha querida, nós somos do reino de Deus, eu já tenho falado isso aqui algumas vezes, volto ao assunto. Você precisa sair da discussão para conseguir ver o quadro grande. O quadro grande é o quê? A palavra de Deus está se cumprindo. Esse nível de conflito, de mentira, de ira, de fúria, de crueldade, de cancelamento, de ruptura, de todo... Releia esse texto de Timóteo, eu vou deixar, de Paulo a Timóteo, eu vou deixar aqui na observação do vídeo, na descrição do vídeo. Meu querido, minha querida, você que conhece a Bíblia, você conhece Jesus, você precisa, como eu, sair do conflito. O seu irmão em Cristo não é seu adversário, o seu adversário é Satanás, que está por trás desses conflitos, tentando nos dividir, nos separar, tentando apagar a sua fé, tentando fazer você deixar de congregar ainda mais, deixar de exercer o amor, a unidade, o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Estes frutos, ou o fruto, ou os gominhos do fruto, como eu falo, os gomos do fruto do Espírito tem que ser algo natural na sua vida, e você precisa sair dessa loucura, dessa confusão, dessa discussão que não tem pé nem cabeça. Tem as suas posições sobre a vida, mas com moderação, com equilíbrio, baseado na palavra. Cuidado com as pessoas que você segue, se elas são pessoas que não pensam de acordo com a Bíblia. Tome cuidado com as opiniões. É claro que esse meu vídeo é um vídeo para cristãos, mas se você não é cristão e não crê na Bíblia e percebe o que eu estou falando, eu quero te convidar, meu querido, conheça a Bíblia. A Bíblia fala sobre tudo o que está acontecendo. Os dias caminham rapidamente para o seu final. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Quanto tempo? Eu não marco datas, eu estou olhando cenários. A Bíblia não me permite marcar datas, mas perceba o avançado da hora. Perceba a transformação absurda e sem precedentes que a sociedade em que vivemos está passando. E saiba que a palavra de Deus disse de antemão que tudo isso aconteceria. Então, meu convite para você é: vejam os sinais, leia a Bíblia, não se envolva na confusão, saia da confusão. Se você vai discutir, discuta no bom sentido, um confronto saudável de ideias para apresentar a palavra de Deus, a única esperança para a humanidade, a única esperança para o mundo. Não há outra saída que não seja através de Jesus Cristo. Ele é a porta de saída e ele é a porta de entrada, porta de saída desse sistema e porta de entrada para o reino dos céus. Você precisa entrar no reino, você precisa estar em Jesus Cristo e você precisa saber que Deus tem toda a resposta e direção para você e para mim nesses dias tão estranhos em que vivemos. O meu convite é: vejam os sinais, mas vejam pela palavra de Deus. Nem pela minha mão, nem pela minha ótica, nem pela minha opinião, mas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fortaleça nesses dias até que Ele venha, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.